Quando você abriu os olhos hoje, algo sagrado aconteceu. Não foi apenas mais um despertar comum, foi uma convocação divina. Você pode não ter percebido, mas o simples fato de estar aqui agora, escutando estas palavras, já é um sinal de que o céu quer se comunicar com você. E se você está sentindo um aperto no peito, uma inquietação na alma, talvez seja exatamente porque essa oração foi feita para você. Fique até o fim, porque nos próximos minutos, algo invisível vai acontecer dentro de você. Algo que só quem permanece até a última palavra vai compreender. Deus vai tocar o seu coração de um jeito inesperado. E tudo começa com um gesto simples: agradecer. Você já parou para pensar na força que existe na gratidão? Quando a gente agradece, a alma muda de frequência. O mundo pode continuar girando no caos, mas dentro da gente nasce uma paz que ninguém explica. E é por isso que esta oração da manhã é tão importante. Não apenas porque ela abençoa o seu dia, mas porque ela te alinha com o céu. Ela é o seu recomeço, seu realinhamento com aquilo que realmente importa. Agora, antes de continuar, respire fundo e, se puder, diga em voz baixa: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Porque esse simples ato já começou a mover o invisível a seu favor. Enquanto você ouve, declare no seu coração o nome de alguém que precisa acordar com mais fé. Talvez alguém da sua família, ou até mesmo você. Deus está presente neste momento, e tudo o que Ele espera de você é abertura, gratidão, desejo de recomeçar. Ele não exige perfeição, Ele quer entrega. E essa entrega começa agora, porque no instante em que você entrega o seu dia nas mãos de Deus, o dia muda, o peso vai embora, a alma se fortalece, a mente silencia, e uma nova energia começa a fluir em cada respiração. A gratidão é a forma mais poderosa de oração silenciosa. Porque quando você agradece, mesmo antes de ver o milagre, você já está dizendo ao céu: eu confio em ti. E é essa confiança que move montanhas, que transforma o ordinário em extraordinário e que atrai bênçãos que seus olhos ainda não conseguem ver. Muitas vezes a gente acorda já carregando o peso de ontem, preocupações, lembranças, medos que insistem em nos acompanhar. Mas o dia de hoje é novo, e se ele é novo, ele merece um coração novo também. A gratidão não exige que tudo esteja perfeito. Ela é o reconhecimento de que mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo bom. Agora, enquanto você respira, pense em 3 coisas simples que você pode agradecer neste exato momento. Talvez o seu lar, a vida de um filho, ou apenas o fato de estar aqui com fôlego e consciência. Gratidão não é só sentimento, é um portal, um código espiritual. É como se ao agradecer você dissesse: Senhor, mesmo que eu ainda não entenda o caminho, eu confio na tua condução. E ele responde. Ele sempre responde. Talvez não como esperamos, mas sempre com propósito. Por isso, se puder, escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho agradecer. Porque esse simples ato já é um passo de fé. E todo passo de fé atrai o mover de Deus. Existem momentos em que o barulho do mundo nos impede de ouvir o que Deus quer dizer. A correria, as tarefas, os medos e os ruídos internos se misturam e abafam a voz suave que nos chama para o essencial. Mas nesta manhã, neste instante sagrado, você está tendo a chance de silenciar por dentro e escutar, não com os ouvidos, mas com a alma. Porque Deus não fala alto, Ele fala profundo. E quando o coração se cala, até o menor sussurro dele se torna um grito de direção. É por isso que parar para orar agora não é uma pausa qualquer. É um reencontro, um retorno ao seu centro espiritual, um lembrete de que você não precisa carregar tudo sozinho. Talvez você tenha começado esse dia com um cansaço que nem sabe explicar, ou com aquele sentimento de estar vivendo no automático sem rumo. Mas a boa notícia é: Deus não se esqueceu de você, e Ele usa exatamente esses momentos de vazio para fazer brotar algo novo. Enquanto você escuta essa oração, permita-se desligar dos problemas e se conectar com o que realmente importa. Você pode até não entender tudo agora, mas confie. O silêncio é fértil. É nele que a semente da fé começa a germinar. E tudo o que é plantado na fé floresce no tempo certo. Respire fundo. Sinta a presença dele agora. E se quiser,
Feche os olhos por um instante. Diga apenas: fala comigo, Senhor. Essa frase, dita com sinceridade, tem o poder de abrir caminhos invisíveis, porque quando a alma se cala, Deus começa a falar, e o que Ele tem para dizer pode mudar tudo. Agora declare nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus hoje. Essa atitude simples ativa algo maior, porque quem escuta com fé, recebe com abundância, e essa é só a preparação. Ainda nesta oração, vamos fazer juntos uma entrega poderosa. Então, fique até o fim. Algo vai mudar em você. Às vezes, a maior prisão não está ao nosso redor, mas dentro de nós. É o medo do que pode acontecer, o apego ao que já se foi, o controle que tentamos exercer sobre tudo, mesmo sabendo que nem tudo depende de nós. E é aí que entra o segredo espiritual que poucos compreendem: o poder da entrega. Não como desistência, mas como libertação. Quando você diz ao Senhor: eu não tenho mais forças, então assumo que é o teu poder que vai me guiar. Algo muda, algo invisível se rompe, o fardo cai, o coração se alivia. Porque Deus nunca nos pediu perfeição. Ele sempre quis entrega sincera. Entregar é confiar mesmo sem entender. É continuar orando mesmo quando o silêncio de Deus parece longo demais. É acordar pela manhã e dizer: eu ainda não vejo o caminho, mas confio que o Senhor está me conduzindo. E se você chegou até aqui com esse sentimento preso no peito, como quem carrega o mundo nas costas, respira. Agora é o momento de soltar, de abrir as mãos e o espírito, de permitir que Deus cuide daquilo que você já não consegue mais sustentar sozinho. Diga com fé: eu entrego. Essa frase dita com verdade é mais poderosa do que 1000 palavras elaboradas. Enquanto você escuta essa oração, imagine suas dores, dúvidas e fardos sendo colocados diante de Deus. Imagine Ele acolhendo tudo com um amor que não julga, apenas restaura. E perceba como o ar fica mais leve, como a alma se expande, como tudo dentro de você começa a ceder espaço para algo novo nascer. Porque é assim que o divino trabalha. Quando você solta, ele assume. E o que ele constrói ninguém derruba. Se puder, escreva agora nos comentários: hoje eu entrego o que pesa e confio no que vem. Porque esse simples gesto, escrito com fé, é uma aliança com o céu. E lembre-se, ainda neste vídeo, vamos fazer juntos um momento de consagração matinal. Não perca isso. O que está por vir vai transformar seu dia. Depois que a entrega acontece, algo sutil e sagrado começa a emergir: a esperança. Não aquela esperança fraca que depende das circunstâncias externas, mas uma esperança profunda, que nasce quando você percebe que está sendo guiado, mesmo sem saber o próximo passo. É como se o universo começasse a respirar junto com você, como se as portas que pareciam fechadas agora se abrissem lentamente, sem esforço, porque quando o coração solta o controle e confia, o céu se move. A vida começa a fluir de outra maneira, e aquilo que antes era peso, vira leveza. Aquilo que antes era angústia, se transforma em presença. Você já sentiu isso? Aquela paz que vem do nada, no meio da confusão, aquela certeza sem explicação de que vai dar certo, mesmo que tudo diga o contrário. Isso não é coincidência. Isso é Deus renovando a sua alma, porque a esperança que vem dele não falha, não engana e não depende de provas. Ela se sustenta sozinha, e é exatamente isso que está nascendo agora dentro de você, mesmo que você ainda não perceba por completo. Cada respiração sua está sintonizando o seu espírito com a frequência da confiança. Você está sendo renovado, você está sendo levantado, você está sendo abraçado por uma força que não falha. Enquanto você ouve essas palavras, sinta-se sendo envolvido por essa luz que aquece o peito, que acalma os pensamentos e que limpa os restos da ansiedade que ainda restavam. Essa é a energia da esperança verdadeira, a que Deus derrama sobre aqueles que decidem confiar, mesmo sem ver. Agora, se quiser, diga em voz baixa: eu recebo essa renovação. Ou escreva aqui nos comentários: minha esperança está sendo restaurada. Porque declarar é ativar. E quando você declara, você autoriza o céu a agir com ainda mais intensidade na sua vida.
Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos orar juntos com base em uma promessa bíblica que vai firmar o seu coração e abrir um novo tempo. O que está vindo é maior do que você imagina e vai começar agora. A ansiedade costuma chegar sem bater a porta. Ela invade a mente, bagunça os pensamentos, aperta o peito e rouba o sossego. Às vezes, nem conseguimos explicar por que estamos angustiados. Só sabemos que algo nos pressiona por dentro. Mas existe um lugar onde a ansiedade perde força: a oração. Orar não é só falar com Deus. É abrir uma janela dentro da alma para que a paz possa entrar. É como respirar fundo depois de segurar o ar por muito tempo. E quando você ora com sinceridade, sem fórmulas, sem máscaras, algo invisível começa a acontecer. O coração desacelera, a mente se aquieta e uma presença suave te envolve por completo. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:6: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa palavra é um convite, mas também uma direção. Não se trata de fingir que está tudo bem. Se trata de entregar o que não está. De dizer: Senhor, eu não consigo mais lidar com isso sozinho. E sabe o que acontece quando você faz isso? A ansiedade começa a recuar, porque onde há fé, o medo não prospera. Onde há oração verdadeira, a mente encontra abrigo. Deus nunca ignorou um coração ansioso que se coloca em oração sincera. Agora, respire com calma. Enquanto você ouve, permita que essa prece toque as áreas mais sensíveis da sua alma. Imagine que cada palavra dita é como um escudo invisível que se forma ao seu redor. A ansiedade pode tentar voltar, mas você já não está mais vulnerável. Você está cercado pela graça, protegido pela promessa e guiado por uma força que vai à frente, preparando o caminho. Se quiser, escreva nos comentários agora: entrego minha ansiedade e recebo a paz de Deus. Porque essa declaração ativa a cura que você precisa. Fique até o fim. Ainda hoje, você vai fazer uma oração junto comigo, que será como um selo de proteção sobre sua mente e seu coração. Uma oração que vai fazer a paz deixar de ser só uma promessa e se tornar uma experiência real. Continue comigo. Sua libertação já começou. Tem momentos em que a dor é tão silenciosa que nem sabemos como colocá-la em palavras. E é aí que a presença de Deus se revela de forma mais poderosa. Porque Deus não precisa de explicações para agir. Ele entende os gemidos da alma, os silêncios que ninguém percebe, as lágrimas que nunca escorreram. Às vezes, tudo o que você precisa é parar e sentir. Não buscar respostas. Apenas estar. Apenas respirar e permitir que o Espírito Santo toque onde mais dói, onde mais escondeu. Porque a presença dele cura, mesmo que você não saiba o que pedir, mesmo que você nem consiga orar direito. Deus não está esperando discursos bonitos. Ele está esperando um coração disponível, um espaço dentro de você onde ele possa descansar, repousar, agir. A cura começa no momento em que você diz: Senhor, eu estou aqui. E se você está aqui agora ouvindo esta oração, é porque ele já está te visitando, neste exato instante. Pode parecer sutil, mas é real. É como um calor leve no peito, uma brisa invisível que sopra por dentro, um toque que não se explica com palavras, mas que muda tudo. E quando essa presença entra, o que era ferida começa a fechar. O que era dúvida vira paz. O que era vazio se preenche. Enquanto você respira, imagine essa presença te envolvendo como um manto suave. Imagine uma luz dourada descendo sobre você, dissolvendo medos antigos, curando memórias que ainda doem, retirando fardos que você nem lembrava que carregava. Agora diga com fé: Senhor, eu recebo a tua presença que cura. E se quiser, escreva nos comentários: estou sendo curado em silêncio, porque o céu se move com base na fé, mesmo a fé que não grita, mas apenas sussurra. Ainda hoje, nesta oração, você vai ser convidado a um momento de reconexão com Deus, que pode mudar a atmosfera da sua casa. Fique comigo até o fim, porque quando a presença dele entra, nenhuma dor consegue permanecer por muito tempo. Toda vez que o sol nasce, o céu está dizendo:
você tem uma nova chance. E não é apenas uma chance de fazer diferente por fora, mas de se reconectar por dentro. O amanhecer é mais do que um evento natural. É uma linguagem divina. Um código espiritual que nos lembra. Mesmo que ontem tenha sido difícil, hoje Deus nos deu um novo capítulo. O passado pode até ter deixado cicatrizes, mas o presente traz uma pergunta sagrada. Você quer recomeçar? Porque o recomeço não depende das circunstâncias. Ele nasce da decisão de confiar, de olhar para o alto e dizer: Senhor, eu aceito o teu convite. Talvez você tenha acordado hoje com o coração apertado, lembrando do que deu errado, do que perdeu, do que machucou. Mas repare, mesmo sem você pedir, a luz entrou pela sua janela. Mesmo sem forças, seus pulmões continuam trabalhando. Isso é graça. Isso é amor. Isso é um recomeço que não exige que você entenda tudo, apenas que você aceite ser cuidado. Quando Deus te oferece um novo dia, Ele está dizendo: eu ainda tenho planos com você. E não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você está de pé agora, vivo, respirando, ouvindo esta oração. Isso já diz muito. Agora olhe para esse dia como quem olha uma estrada limpa. Você pode recomeçar com mais leveza, com mais propósito, com mais presença. A vida espiritual não é sobre controlar tudo. É sobre perceber os sinais de que Deus ainda está no comando. E o maior desses sinais é o amanhecer. Diga em voz baixa ou escreva aqui nos comentários: hoje eu aceito recomeçar com Deus. Isso não é só uma frase, é uma decisão. E toda decisão de fé muda destinos. Permaneça comigo, porque nas próximas partes desta oração, vamos consagrar juntos esse novo começo. E quando você consagra o início, o fim sempre chega com bênção. Há dias em que tudo parece desconexo. As orações parecem sem resposta, os sinais não aparecem, e o silêncio de Deus parece longo demais. Você até tenta manter a cabeça erguida, mas o coração está cansado. E é nesse ponto que a fé mostra quem ela realmente é, porque fé de verdade não é aquela que só funciona quando tudo está dando certo. A fé que sustenta é aquela que resiste mesmo quando tudo desmorona. É o fio invisível que te mantém em pé quando a lógica já te mandou desistir. É o passo no escuro, o suspiro na dor, a mão levantada mesmo quando ninguém aplaude. E se você está vivendo um desses dias, respira. Você não está só. Deus não abandona quem confia nele. Às vezes, Ele silencia para que a sua raiz cresça, para que a sua fé deixe de ser emocional e passe a ser inabalável. E isso dói. Dói crescer. Dói esperar. Dói não entender. Mas há algo sendo construído por trás dessa dor. Um novo nível de confiança. Um novo alicerce espiritual. Um novo você. E quando a fé se torna sua base, nenhum vento te derruba mais. Nenhuma crítica te paralisa. Nenhuma dúvida te destrói. Porque você aprendeu a confiar mesmo no escuro. Mesmo sem mapa. Mesmo sem explicações. Enquanto você escuta, permita-se apenas dizer com sinceridade: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. Essa frase é simples, mas carrega o peso da rendição, a força da maturidade espiritual e ativa o mover de Deus nos bastidores, porque fé que insiste é fé que vence. Agora, se quiser selar isso com uma atitude, escreva nos comentários: minha fé está firme mesmo sem respostas. Isso não é só um testemunho público, é uma declaração espiritual. E o céu reconhece quem declara com convicção. Fique comigo, porque muito em breve nesta oração vamos proclamar juntos um versículo que tem o poder de realinhar sua alma com os propósitos eternos. Você vai sair daqui mais forte do que entrou, e com a certeza de que, ainda que tudo pareça confuso, Deus continua no controle. Tem gente que acha que orar é só falar com Deus, mas a verdade é que cada oração verdadeira desencadeia um movimento invisível no mundo espiritual. Quando você ora com o coração aberto, não está apenas dizendo palavras, está ativando promessas, abrindo caminhos e tocando o coração do Pai. Orar é plantar sementes eternas, é conversar com aquele que já está no futuro, é confiar que mesmo que nada mude por fora imediatamente, tudo já começou a mudar por dentro.
Porque oração sincera nunca volta vazia. Ela sobe como incenso e retorna como resposta. Às vezes como paz, às vezes como direção, às vezes como livramento. Você já percebeu como depois de orar, a alma respira diferente? É como se algo se alinhasse por dentro, como se a bagunça encontrasse ordem. Isso acontece porque no instante em que você ora, você declara: eu não sou Deus, mas estou nas mãos dele. E essa é a maior libertação de todas, porque quem confia, descansa. E quem descansa, vence. Deus não ignora quem ora. Mesmo que a resposta pareça demorar, ela está sendo formada. Pode ser que Ele esteja preparando algo ainda maior do que você pediu, ou te protegendo de algo que você não consegue ver. Mas de uma coisa você pode ter certeza: quando você ora, o céu se move. Enquanto você escuta essa oração, pense em algo que está no seu coração, algo que você quer entregar, pedir, clamar. Feche os olhos por um instante, se puder, e diga em pensamento: Pai, eu sei que estás ouvindo, porque Ele está. E mesmo antes de a frase terminar, Ele já conhece o seu clamor. Se quiser declarar sua fé publicamente, escreva nos comentários: minha oração já está em movimento no céu. Porque quando você escreve, você ativa. Quando você declara, você fortalece. E quando você crê, você recebe. Continue comigo, porque nas próximas partes desta oração, vamos consagrar juntos tudo aquilo que colocamos diante de Deus hoje. E essa consagração vai selar um novo tempo sobre a sua vida. O que acontece quando você consagra o seu dia a Deus? Algo poderoso. Porque ao fazer isso você está dizendo ao céu: não quero viver por impulso, quero viver por direção. A consagração é o ato mais íntimo de entrega que alguém pode fazer logo ao acordar. É como desenhar um círculo invisível ao seu redor e dizer: Senhor, esse espaço, esse tempo, esse dia, eles são teus. E quando Deus recebe o seu dia, Ele começa a organizar aquilo que você nem sabia que estava desorganizado. Ele vai à frente. Ele prepara encontros. Ele alinha o invisível para que as coisas cooperem com o seu propósito. Imagine agora seu dia como uma estrada. Quando você a entrega a Deus, Ele não só limpa o caminho, como também coloca luz onde havia escuridão. Ele protege você de perigos ocultos, te livra de decisões erradas, te livra até mesmo de você. Sim, porque às vezes, o maior obstáculo do nosso dia não é o outro. Somos nós mesmos, as pressas, as reações, as distrações. Mas quando você consagra o seu dia, até o seu comportamento muda. Você fala diferente, pensa diferente, decide diferente. Porque quem consagra, anda com consciência. E quem anda com consciência, caminha com sabedoria. Agora, se quiser selar esse momento, diga com fé: Senhor, eu consagro este dia em Tuas mãos. Ou escreva nos comentários: meu dia está consagrado ao Senhor. Porque quando você declara, você abre portas. E não são portas humanas, são portas espirituais. Portas que o inimigo não pode fechar. Portas que ninguém tira das mãos de Deus. Continue comigo, porque nas próximas partes desta oração, vamos entregar não apenas o dia, mas também os nossos relacionamentos, as decisões e até as dores escondidas. Vai ser um tempo profundo de consagração e cura. Existem laços que curam e outros que adoecem. Relacionamentos são portais espirituais. Eles podem ser canais de bênção ou brechas para o cansaço da alma. E por isso, precisamos apresentar todos eles diante de Deus. Desde os mais íntimos, como nossos pais, filhos, cônjuges, até aqueles que cruzam nosso caminho apenas por um instante, mas deixam marcas profundas. Porque tudo o que não é consagrado pode se transformar em distração, prisão ou fonte de angústia. Mas quando você consagra seus relacionamentos, algo sagrado acontece. O que não vem de Deus se desfaz, e o que é de Deus se fortalece. Talvez você esteja convivendo com alguém que suga suas forças, ou quem sabe você esteja lutando para manter vivo um vínculo que parece se perder a cada dia. Talvez existam mágoas que ainda não foram curadas, palavras que ficaram entaladas, ou silêncios que viraram muros. Mas hoje, neste exato momento, você pode fazer algo que muda tudo. Colocar essas relações no altar. Dizer: Senhor,
Toma esse laço em tuas mãos. Se for tua vontade, cura. Se não for, afasta com amor. Porque Deus não quer que você ande preso a conexões que drenam sua fé e sua energia. Ele quer te cercar de pessoas que te aproximam dele. Enquanto você ora, pense em alguém que você ama. E também em alguém com quem as coisas não estão bem. E agora diga: Senhor, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos. O Espírito Santo sabe como curar o que está quebrado, afastar o que faz mal e restaurar o que ainda tem propósito. Se quiser, escreva nos comentários: consagro meus relacionamentos ao Senhor. Esse gesto sela no espiritual o que o céu quer fazer no natural, porque quando os relacionamentos são entregues, a alma respira e o coração encontra paz. Continue comigo, porque nas próximas partes vamos orar por algo ainda mais sensível: as decisões que você terá que tomar. E quando essas decisões são consagradas, o erro não tem mais vez. Toda escolha é uma semente. Algumas florescem, outras nos ferem. E por isso, consagrar nossas decisões é mais do que pedir direção, é pedir proteção contra os caminhos errados. A sabedoria de Deus não é feita só de lógica ou razão. Ela vem com paz, com discernimento, com silêncio interior, porque nem toda porta aberta é bênção, nem toda oportunidade é de Deus. E quando a alma está agitada, é fácil confundir impulso com resposta. Mas quando você entrega sua decisão no altar, algo se alinha dentro de você. A confusão cede lugar à clareza. O medo se transforma em fé, e a dúvida vai embora porque a presença de Deus começa a ocupar o lugar do controle. Talvez você esteja vivendo esse dilema agora, diante de algo que parece bom, mas não te dá paz. Ou talvez esteja esperando uma resposta há muito tempo e o silêncio te inquieta. Mas escute, o tempo de Deus nunca falha. Ele vê o que você não vê. E quando você confia nele, ele não só revela o caminho certo, ele fecha as portas erradas com mão firme. A sabedoria divina não é teórica, ela é vivencial. E se você pedir, ele vai te dar. Tiago 1,5 nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Está escrito, é promessa, é real. Agora respire fundo, traga à mente aquela decisão que está te tirando o sono e diga com fé: Senhor, eu entrego essa escolha em tuas mãos. Me guia pela tua sabedoria. E se quiser, escreva nos comentários: consagro minhas decisões ao Senhor. Esse gesto é mais do que simbólico, é um movimento espiritual. Porque quando você decide baseado na presença, o erro perde espaço, a pressa se dissolve e a direção certa se revela. Continue comigo, porque nas próximas partes vamos consagrar não só o futuro, mas também as feridas do passado. E quando o passado e futuro se encontram na presença, o presente vira milagre. Existe um lugar dentro de nós onde moram feridas antigas, às vezes esquecidas, às vezes ignoradas, mas nunca curadas de verdade. E por mais que a gente tente seguir em frente, é como se esse passado ainda tivesse raízes presas ao nosso presente. Palavras que nos marcaram, rejeições que nunca foram explicadas, situações que nos fizeram duvidar do nosso valor. E então nos perguntamos: por que ainda dói? Mas a verdade é que não basta o tempo passar. Só a presença de Deus pode transformar ferida em testemunho. Só a luz dele consegue entrar onde ninguém mais conseguiu. E hoje, essa cura pode começar. Você não precisa fingir que esqueceu. Não precisa forçar perdão. Deus não trabalha com pressão. Ele trabalha com verdade. E quando você diz: Senhor, eu ainda sinto dor aqui, ele se aproxima. Não para te cobrar, mas para te restaurar. O Espírito Santo não invade. Ele toca. Ele revela com amor. E se há alguma parte do seu passado que ainda te prende, que ainda te paralisa, que ainda define suas escolhas, chegou a hora de consagrar essa memória ao altar, porque passado sem cura vira prisão. Mas passado entregue a Deus vira propósito. E o que antes era motivo de lágrima se transforma em fonte de força. Agora, respire devagar. Traga à memória aquilo que ainda dói. Um nome, um lugar, um momento. E diga com fé: Senhor, entra onde ninguém mais pode entrar.
E se quiser, escreva nos comentários: consagro minhas feridas ao Senhor. Esse ato é espiritual, é íntimo, é poderoso, porque ao entregar suas feridas, você permite que a graça comece a agir de dentro para fora. E não importa quanto tempo faz, Deus pode curar em segundos o que machuca há anos. Continue comigo, porque nas próximas partes, vamos orar para que o futuro não seja mais moldado pelas dores do passado, mas pelas promessas eternas do Deus que já preparou o caminho. Muitas vezes, oramos por um futuro diferente, mas ainda estamos acorrentados a lembranças antigas. E o que nos prende não é o que aconteceu, é o que ainda não foi curado. Quando o passado não é libertado, ele se infiltra no presente como uma sombra silenciosa. Afeta nossas escolhas, sabota nossos sonhos, nos impede de confiar plenamente. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva carregando marcas antigas. Ele quer que você viva com liberdade. E essa liberdade começa quando você decide cortar essas correntes invisíveis, não com as mãos, mas com a alma. Não com força, mas com rendição. Talvez você tenha tentado seguir em frente sozinho. Talvez tenha ouvido vozes que diziam: é assim mesmo, a vida é dura. Mas a verdade é que Deus não te chamou para repetir ciclos, e sim para romper com eles. E hoje, Ele te convida a olhar para frente com coragem, a deixar para trás aquilo que já não pertence ao seu propósito, a liberar o que está amarrando o seu crescimento espiritual. Porque o passado só tem poder quando a gente permite. Mas quando você ora, quando você entrega, quando você declara: eu me recuso a viver aprisionado no que passou, algo no invisível se quebra, algo novo começa a se formar. Agora, olhe para o seu interior com sinceridade e diga: Senhor, eu libero o meu futuro do peso do passado. Essa frase não é simbólica, ela é profética. Porque quem solta o passado abre espaço para promessas. E se quiser declarar essa fé, escreva nos comentários: meu futuro pertence a Deus. Porque quando você escreve com convicção, o céu responde com direção. As correntes caem, os muros se dissolvem e os caminhos começam a se alinhar. Fique comigo, porque nas próximas partes vamos clamar por um derramar de promessas e declarar juntos que o que vem à frente é maior, mais leve e mais abençoado do que tudo o que ficou para trás. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas há um segredo que poucos entendem. O cumprimento da promessa não está ligado ao tempo do relógio, está ligado à maturidade do coração. Porque promessas são sementes e só florescem em terrenos preparados. Deus não despeja bênçãos em terrenos endurecidos pela desconfiança. Ele rega corações que escolhem confiar, mesmo quando nada parece fazer sentido. E quando você decide confiar, de verdade, você ativa um ciclo espiritual de derramar, não de gotas, mas de rios. Rios de paz, rios de provisão, rios de direção. Talvez você já esteja esperando há muito tempo, e a espera começou a desgastar sua esperança. Mas saiba, a promessa ainda está viva. Não importa quanto tempo passou, não importa o que disseram, não importa nem mesmo se você fraquejou no meio do caminho. Deus continua fiel. E hoje, Ele te convida a renovar sua confiança, a abrir novamente o coração, a voltar a crer, porque promessas não morrem, elas amadurecem. E quando o momento chega, nenhuma força consegue impedir o céu de agir, nenhuma barreira permanece de pé, nenhum deserto continua seco. O derramar de Deus é abundante e começa exatamente no instante em que você diz: eu confio. Enquanto você escuta, feche os olhos por um momento e sinta como se uma chuva suave caísse sobre a sua alma. Essa chuva representa as promessas que estavam retidas, mas que agora começam a fluir. Diga em voz baixa ou escreva nos comentários: eu recebo o cumprimento das promessas de Deus. Porque essa frase abre os céus, declara a sua fé, rompe as resistências e ativa o derramar. Continue firme, porque a chuva já começou. E nas próximas partes, vamos selar isso com uma oração de ativação espiritual, onde você vai declarar junto comigo que a espera acabou e que o novo tempo já começou. Chega um momento em que o céu se movimenta silenciosamente e tudo começa a mudar.
Você pode não ver de imediato. Pode até parecer que nada está acontecendo, mas algo já se rompeu no espiritual. As orações que você fez em lágrimas, as noites em que você só conseguiu dizer "me ajuda", os dias em que o coração doía em silêncio, tudo isso está sendo somado diante de Deus. E agora, o tempo da espera está se transformando no tempo da resposta. Não porque você mereceu mais, mas porque chegou a hora. O céu tem ciclos, e o novo tempo não começa quando tudo está perfeito. Ele começa quando a alma está pronta para recomeçar com fé. Talvez você esteja ouvindo isso com desconfiança, como quem já ouviu promessas demais. Mas Deus não quer que você acredite com os ouvidos. Ele quer que você sinta no espírito. E no espírito, a estação já mudou. O que era atraso está sendo corrigido. O que era silêncio está sendo preenchido. E o que parecia fim é apenas reinício. Por isso, respire fundo, porque esse novo tempo não virá com barulho. Ele virá com paz. Não virá com alarde. Ele virá com confirmações. Pessoas serão afastadas, outras serão aproximadas. Portas vão fechar, outras vão se abrir. E você vai saber, Deus está reorganizando tudo. Agora, diga com fé: Senhor, eu recebo o novo tempo que vem de Ti. Ou escreva nos comentários: minha estação mudou. Eu estou pronto para viver o novo. Porque isso é mais do que um gesto. É uma resposta espiritual. É você sinalizando ao céu que está pronto, que aceitou soltar o que passou e que está de braços abertos para viver o que está por vir. Continue comigo, porque nos próximos minutos vamos declarar juntos uma oração profética para ativar esse novo tempo e selar tudo aquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Senhor meu Deus, neste instante sagrado, eu uno minha fé à de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces o tempo da espera, a dor do silêncio, as noites mal dormidas e os sonhos que quase foram enterrados. Mas também sabes o momento exato de fazer tudo florescer. Por isso eu te peço, Pai, ativa agora o novo tempo sobre esta vida, que tudo o que estava retido no mundo espiritual, toda promessa, toda resposta, toda cura, comece agora a se mover, como uma onda de renovo sobre a alma, o corpo, a mente e o coração. Que caia por terra todo o espírito de atraso, confusão e medo, e que se levante uma nova estação marcada por paz, direção e favor. Senhor, abre o céu sobre esta casa. Que as decisões sejam alinhadas com Tua vontade, que os relacionamentos sejam curados, que os caminhos sejam iluminados e que a fé se fortaleça a cada amanhecer. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas, coragem renovada, sabedoria multiplicada e descanso profundo nas promessas do teu coração. Nada será como antes, porque quem consagra o dia, o coração e o futuro a ti, não vive mais por tentativa, mas por revelação. Que esta seja a manhã onde o ciclo velho se encerra e o novo começa. Que esta alma entenda, a estação mudou. Se você sente que essa oração falou com você, diga em voz alta agora mesmo: eu recebo esse novo tempo em nome de Jesus. E escreva nos comentários: Deus ativou algo novo na minha vida hoje. Porque quando você declara, você sela. Quando você confirma, o céu age. E quando você ora junto, o milagre se torna coletivo. Continue comigo. Faltam apenas 2 partes para selarmos tudo com gratidão e bênção final. E o que vem agora é o momento mais profundo de comunhão. Agora que você chegou até aqui, algo já mudou dentro de você. Não foi apenas mais uma oração. Foi um reencontro com o sagrado, uma real aliança de espírito com o Criador. E essa jornada precisa ser selada, não apenas com palavras, mas com gratidão, porque a gratidão é a confirmação silenciosa de que você entendeu o propósito. Quando você agradece, você diz ao céu: eu reconheço o que recebi mesmo antes de ver. E essa é a fé mais poderosa, aquela que agradece antes do milagre, que celebra antes da conquista, que honra a presença de Deus mesmo no invisível. Neste momento, pare por um instante. Sinta o que há dentro de você agora. Há uma leveza, uma paz, uma certeza sem explicação. Isso é o Espírito Santo te mostrando
que a aliança foi feita, que o que você entregou foi aceito, que o que você pediu foi ouvido e que o novo tempo que você declarou já começou. Agradeça. Agradeça até pelas dores, até pelas demoras, porque cada detalhe te trouxe até aqui. Nada foi em vão. Tudo teve um propósito maior do que você pode imaginar. E agora, esse propósito começa a se manifestar, com sabedoria, com ordem, com amor. Diga agora com fé: Senhor, eu te agradeço por tudo o que vivi e por tudo o que ainda vou viver ao teu lado. E se quiser selar essa aliança publicamente, escreva nos comentários: minha vida está selada com Deus, eu sou grato. Essa frase é um testemunho. E todo testemunho verdadeiro ecoa no céu como louvor. Continue comigo, porque na próxima parte, a última, vamos liberar uma bênção final sobre a sua vida, sua casa, sua mente e sua família. É o encerramento, mas também o envio, porque quem foi tocado agora será usado. Agora que tudo foi entregue, consagrado e declarado, que venha a bênção. Que ela não seja apenas palavras bonitas, mas presença viva que te acompanha em cada passo. Que onde você colocar os pés hoje, a paz de Deus vá na frente. Que onde houver confusão, Ele traga ordem. Onde houver peso, Ele traga leveza. Onde houver incerteza, Ele traga clareza. Que seus olhos enxerguem o invisível. Que seu coração perceba o que a mente ainda não entende. E que a sua alma permaneça conectada à voz do Espírito, mesmo nos momentos de silêncio. Que cada decisão sua hoje seja conduzida com sabedoria. Que nenhum laço de engano tenha acesso ao seu caminho. Que a ansiedade não domine suas ações. Que a dúvida não afogue sua fé. Que a bênção que começou com esta oração não se perca com o tempo, mas se multiplique. Que ela alcance sua casa, seus filhos, sua família, seu trabalho, seus relacionamentos, seus pensamentos. E que o inimigo não tenha legalidade alguma sobre sua mente, sua saúde, nem sobre suas finanças. Que o favor de Deus vá à sua frente como coluna de fogo e fique atrás como escudo de proteção. Agora, levante sua cabeça, respire fundo e declare com firmeza: Senhor, eu recebo tua bênção e ando debaixo da tua presença. E se quiser selar essa oração com fé, escreva nos comentários: eu e minha casa estamos debaixo da bênção de Deus. Porque isso não é só o fim de uma oração, é o início de uma nova jornada. Que a mão de Deus esteja sobre você, que a presença dele seja seu abrigo. E que a paz do céu te acompanhe em cada pequeno detalhe do seu dia. Volte aqui sempre que precisar ser fortalecido. Compartilhe essa oração com alguém que precisa de um novo começo. E antes de sair, assista ao próximo vídeo. Ele foi preparado especialmente para continuar ativando a fé que começou a crescer hoje dentro de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.